Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia, que é o 12, de setembro de 2023. Graças a Deus, Estamos aqui em oração, vigilância, meditação, em obediência, em esperança, em fé, no caminho das virgens prudentes em direção a Jerusalém Celestial. Aleluia, Hosana, Maranata. Então, irmão, vamos continuar aí, com a nossa caminhadazinha aí, os vídeos. Nós estamos falando aqui dos nossos entendimentos, Primeiramente, nós estamos falando aqui sobre a igreja, sua relação com o Senhor Jesus, características da igreja. Então, os vídeos, eles são, eles estão em série, eles estão em continuação. Então, quem quiser saber do assunto completo tem que seguir, aquele assunto que está na playlist, lá no YouTube, No YouTube, No YouTube tem lá o meu canal, Hernando Murado Peloso. Aí você vai lá, abre o canal, tem lá as playlists. Playlist é o quê? É o conjunto de vídeos que fala sobre um determinado assunto. E esse assunto aqui, essa playlist é sobre os entendimentos que nós, a comunidade aqui de Fortaleza tem sobre, até hoje, tem sobre as Escrituras. E nós estamos falando aqui sobre o entendimento da igreja, a eclésia, que significa aqueles que foram chamados para fora do mundo, do pecado, não é isso? Da confusão, sair chamado para fora da confusão, graças a Deus, Então nós estamos citando aqui alguns textos, falando sobre eles rapidamente, para nos dar fundamentos, acerca do que a gente está dizendo. Nós paramos aqui no Mateus 16, 18, quando o Senhor Jesus Cristo, ele funda a eclésia, com aquelas palavras, benditas, Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia, a minha comunidade, aqueles que eu vou chamar, para dar testemunho do sacrifício de redenção que eu fiz, E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno são as hostes espirituais da maldade, que são os inimigos da igreja, São os inimigos da eclésia. Aí o apóstolo Paulo, lá na 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, ele vai dizer sobre a igreja, está falando sobre a igreja, Aí ele fala o quê? Somos cooperadores de Deus, Somos cooperadores do Criador. E vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Então, isso aqui é uma metáfora, que o Paulo está utilizando para dar ideia do que é a eclésia, A eclésia são pessoas cooperadoras, da obra da criação, da redenção e da vida eterna, Então, a eclésia, ela é como se fosse uma lavoura que está sendo cultivada, pelo Criador, Ou um edifício que está sendo construído pelo Criador, Onde cada um de nós somos as pedras, Aí tem a pedra fundamental, no caso do edifício tem a pedra fundamental e tem as linhas, Tem o esquadro, tem as linhas, tem o prumo, tem o nível, não é isso? As linhas, o esquadro, as linhas, o prumo e o nível é o que? É a palavra, É a palavra que vai dar exatamente o rumo para as paredes, a firmeza, para as paredes, que as pedras somos nós,
E no caso da lavoura, né, nós somos os pés lá, se for de trigo, são os pés de trigo, né? É a cultura, né, que está sendo cultivada, né? Não é isso? Somos lavoura. E Pedro, lá na primeira epístola dele, no capítulo 2, no versículo 4, 5, ele vai dizer o quê? Ó, Jesus é a pedra viva, né? Reprovada pelos homens, né? Mas para com Deus, eleita e preciosa. Então é uma pedra que é reprovada pelos homens. Por quê? Porque os homens não suportam, né, ver, ouvir, e até, né, não suportam ver quem ouve e põe em prática, né? Aí o Pedro continua, vós sois pedras vivas também, né? Casa espiritual, né? Casa espiritual, a igreja, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então está aqui o Pedro. O Pedro aqui ele está reprovando um monte de coisa, inclusive aqueles irmãos que saíram do nosso meio aqui nos últimos tempos, né? Porque eles dizem que a igreja é espiritual e é verdade, está escrito aqui, ó. Casa espiritual. E também sacerdócio santo, né? Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Onde é que eles estão errados? Eles estão dizendo que não tem nada para fazer. Não existe sacrifícios mais para a igreja fazer, né? Não existe aquele sacrifício da lei, né? Da lei, eles foram aperfeiçoados no sacrifício do nosso corpo, né? Que o templo agora é o nosso corpo, então os sacrifícios agora do sacerdócio santo, né, na casa espiritual, que é o nosso corpo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, né? O que é o sacrifício espiritual nosso? É nós abraçarmos a fé, né? A esperança e o amor do Criador e do Senhor Jesus. Ou seja, obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Então tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa para fazer, né? Aí ele vai dizer o quê? Como a pedra principal de esquina, né? Aqui agora sou eu que estou dizendo, né? Como a pedra principal de esquina é o Senhor Jesus, então, ele mesmo edificou, edifica e edificará a sua igreja sobre esta pedra principal, né? Que é o entendimento do Evangelho, né? Que tem como ponto de partida fundamental o Senhor Jesus, o Cristo, né? Não é isso? Então, a pedra principal é o Senhor Jesus. Então, o ponto de partida do Evangelho é o Senhor Jesus, né? O Cristo Redentor, aquele, né, que derramou o seu sangue precioso para nos remir, né? Nos resgatar da encrenca, né, em que nós nos metemos, né? Então aí nós temos aí algumas coisas a respeito da igreja, depois nós vamos ver mais outras coisas, né? Agora nós vamos fazer aqui os entendimentos sobre o Cristo, né? Sobre Jesus Cristo, né? Quais são esses ensinos, né? Os ensinos dos apóstolos, dos profetas, né? E do próprio Senhor Jesus Cristo sobre ele mesmo. Que ensinos são esses? Então agora nós vamos ver esses ensinos, né? Alguns deles, né? Que são, digamos assim, que eu considero os principais e que nós devemos estar sempre atentos a eles, né? Então nós vamos conhecer os entendimentos, né? De quem é o Senhor Jesus, dito por ele mesmo, né? E que são os motivos da nossa fé, né? Da nossa esperança e do amor que nós cultivamos no nosso coração, nas nossas ações, no nosso pensamento. Aí nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.